Na sequência, abordaremos a temática relacionada à ileite, com a palestra Estratégias para Controlar a Enteropatia Proliferativa Suína, a ileite, com o Dr. Nathan Wilkeman, presidente e coproprietário da Swine Service Unlimited Incorporation, de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele foi ganhador do prêmio Allen Lehman de Ciência na Prática em 2019, que é apresentado na Conferência Lehman anualmente em São Paulo, nos Estados Unidos. Ele também é coautor do livro Disease of Swine e atual presidente da Associação Americana dos Veterinários de Suínos. Dr. Nathan, fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer ao Giovanni, a Maíra e toda a equipe por organizarem essa conferência, a PharmaTalks. É uma grande honra, um empreendimento incrível, é uma honra fazer parte dela. Vou falar sobre as estratégias para controlar a enteropatia proliferativa de suínos. Vou chamar de ileite, tá bom? Durante toda a palestra. Bom, primeiro, apenas para fornecer uma referência geográfica, eu sou de Minnesota. O meu consultório e minhas granjas de pesquisa ficam ali na área central de Minnesota. Estou aqui à margem da área densa de produção de suínos, no meio oeste dos Estados Unidos. Uma outra vantagem de estar onde eu estou é que eu estou a 1h30 de distância da Universidade de Minnesota, o que me permite cooperar com a doutora Connie Gebhardt, que é, de fato, a especialista em diagnóstico e estudos laboratoriais de ileite no mundo. E eu também coopero e trabalho e aprendo com os alunos dela, os alunos de PhD, que vêm de toda a parte do mundo lá para a Universidade de Minnesota. Muitos deles vêm do Brasil e são famosos, são conhecidos especialistas em ileite. Bom, eu tenho uma empresa de consultoria de veterinária e pesquisa, ou seja, eu tenho um pezinho lá na granja e eu trabalho com produtores modernos de carne suína em todo o meio oeste americano. Mas eu também tenho um pezinho lá na pesquisa. E eu tive a sorte de realizar estudos controlados randomizados de desafio da doença ileite. Faço isso lá desde 1995. Uma visão aqui rápida da minha palestra. Bom, na primeira metade da palestra, a gente vai falar só sobre ileite e a doença. Vou lhes dar uma visão geral da prevalência, os dados econômicos, as características da Lawsonia intracelulares, patogênese e curso de progressão da doença. Depois vou falar sobre tratamento e controle via antibióticos e controle da ileite também com vacinas. Tem alguns slides no final, quando nós falaremos sobre a epidemiologia e erradicação da ileite. Caso vocês precisem se levantar e sair, eu vou dar o resumo rápido, o resumo executivo aqui. A ileite é uma doença ubíqua e endêmica de suínos em que se perde um grande volume de dinheiro. Isso significa que temos muitas oportunidades como veterinários e produtores de suínos para controlar essa doença e fazer melhor e economizar dinheiro. Todas as granjas e sistemas de suínos precisam ter uma estratégia de controle de ileite com antibióticos, vacinas ou, em muitos casos, ambos. Para mim, um controle de programa bem-sucedido não terá evidência de ileite clínica e manterá um nível baixo ou mesmo não existente de ileite subclínica em suínos de terminação. Esse é o objetivo. Identificar a ileite clínica é algo relativamente subjetivo. Os níveis baixos muitas vezes são subdiagnosticados e, consequentemente, submonitorados. A ileite subclínica é a forma mais importante da doença em termos econômicos. Ela não é monitorada de forma rotineira ou sistemática em muitos sistemas. A ileite pode ser evitada, pode ser prevenida, pode ser eliminada. Este é o nosso objetivo final. Nós sabemos que a ileite tem distribuição mundial em suínos, com base na PCR fecal sorológica e na prevalência clínica. As informações mais recentes dos Estados Unidos mostram que a prevalência clínica é de 28,7% a partir de diagnósticos por PCR e a prevalência subclínica é de 90% com base na sorologia em 2016.
Economicamente, a Elite custa cerca de 150 milhões de dólares por ano em perdas de produtividade. E a Elite Clínica custa de 5,98 dólares a 17 dólares e 34 centavos em perdas de desempenho, de taxa de conversão alimentar, de ganho diário médio, perdas de animais por descarte e mortalidade. Esses números são do Dr. Daryl Holtkamp, que falará especificamente sobre a economia da doença entérica no final da tarde. A Elite subclínica custa aproximadamente 1 a 6 dólares por suíno em perda de produtividade também. Algumas das características únicas da Lawsonia estão aqui para revisarmos. É um novo gênero espécie de bactéria de 1993. Há uma única cepa em suínos e também é uma doença presente em muitas outras espécies de animais. É uma bactéria intercelular de forma curva. Sabemos que não pode crescer sobre métodos bacteriológicos normais, então é muito difícil ter dados de sensibilidade de MIC. Tem um longo período de incubação de 5 a 21 dias. Isso se baseia na idade do pig, do suíno e na exposição a uma dose de Lawsonia. Em geral, um suíno jovem, um suíno no crechário, terá sinais clínicos mais graves e maior mortalidade. E um suíno mais velho, com idade de terminação, tem uma capacidade incrível de esconder a doença nos intestinos, mesmo tendo patologia significativa. A excreção fecal geralmente ocorre por pelo menos 6 semanas em um suíno e por até 10 semanas em uma população. Tem uma proliferação única de células da cripta imaturas, causando um espessamento da mucosa, chamado de PIA, que é a adenomatose intestinal suína. E, por fim, a exposição natural proporciona uma imunidade esterilizadora ao longo da vida. Esse slide mostra aqui um suíno que estava numa unidade hospitalar de um dos meus clientes, não tinha diarreia, era um caso subclínico, mostrando essa lesão chamada de PIA, em que as dobras transversais e longitudinais espessas da mucosa direita e um jejum normal à esquerda. Aqui vemos o espessamento característico da mucosa do intestino delgado, a proliferação de células epiteliais da cripta e a ausência de células caliciformes na lâmina de HE do meio. E mostra a lâmina com coloração por prata, destacando os pequenos organismos intracelulares curvos no citoplasma apical das células proliferadoras. São todas as bactérias em cor escura que flutuam livremente aqui no citoplasma desses enterócitos. A microscopia eletrônica mostra a mesma coisa à esquerda. Os pontos pretos são as bactérias flutuantes ao núcleo de um dos enterócitos e com uma ampliação maior, vemos que as bactérias em forma de bacilos com um único flagelo polar. A patogênese da ileite não é totalmente compreendida. Nós vamos aprender mais sobre isso no painel de doenças entéricas essa tarde, que discutiremos patogênese. A patogênese é a hiperplasia das células da cripta intestinais infectadas que continuam a sofrer mitose, mas não conseguem amadurecer. Então nós não temos uma apoptose normal. Esse é chamado de efeito adenomatoso. Causa uma perda de proteína corporal e de aminoácidos no lumen intestinal e uma redução da absorção de nutrientes pela falta de enterócitos maduros, o que provavelmente causa uma redução no ganho de peso, na conversão alimentar e ocasionalmente causa diarreia. Este slide mostra o curso temporal da enteropatia proliferativa em um modelo de suíno contaminado, quando eles são infectados a um nível de 10 nanona, 10 nanove, expostos no dia 0, 8 suínos nesse estudo em particular, mostra que na incubação a excreção fecal começou em cerca de 5 dias e continuou até 10 semanas. Nenhum dos suínos teve excreção além de 20 dias. Os sinais clínicos começaram esporadicamente em cerca de 20 dias e continuaram esporadicamente até 42 dias. Embora 100% dos suínos estivessem infectados e excretando bactérias, apenas 40% deles apresentaram
sinais clínicos nesse modelos de suínos em unidade de terminação. Até o dia 70, 100% dos suínos tinham se recuperado completamente, não havia mais lesões intestinais nem excreção fecal. Em termos sorológicos, os suínos começam a demonstrar seroconversão cerca de 2 semanas após o desafio, após a exposição. Medimos isso com títulos de IPMA. Nesse estudo em particular, esses títulos variaram de um nível baixo de 30 até mais de 16 mil em um suíno individual que ficou gravemente doente, mas não faleceu. Os títulos têm uma meia-vida de cerca de 21 dias, então vão durar cerca de 21 semanas, de 13 semanas ou mais. Se tivermos a titulação, presume-se que temos imunidade mediada por células. Nós achamos que a imunidade mediada por células é vitalícia nos suínos que foram expostos naturalmente. Ao serem reexpostos, não desenvolvem a doença nem excretam bactérias. No mesmo ensaio com suínos contaminados, mostrando que os suínos de contato que foram sacrificados em diferentes dias, no dia 27, dia 42, 56 e 70. 25% dos suínos foram sacrificados em cada um desses 4 momentos no tempo. Esse é o meu slide iceberg, porque acima da linha, em vermelho, nós temos a porcentagem de suínos que estão clinicamente infectados. E em rosa temos as infecções subclínicas e em branco os suínos que não apresentam nada de infecção, não têm lesões intestinais e não estão excretando bactérias, nem têm sinais clínicos. Isso mostra o pico da infecção com a ileite, que ocorre entre 21 e 28 dias. Mostra que no dia 27, 100% dos suínos foram infectados, 60% subclinicamente e 40% clinicamente. À medida que a doença progride, no dia 42, há um número menor de suínos que são afetados clinicamente, mas ainda há uma preponderância de suínos afetados subclinicamente. Mas até o dia 42, 25% dos suínos estão completamente normais. A imunidade natural continua a curar os suínos ao longo do tempo, até o dia 56. A maioria dos suínos apresenta resultado negativo e no dia 70, 10 semanas depois, 100% dos suínos estão completamente curados. Isso é o que acontece normalmente em uma população de suínos. Eles passam pela ileite, permanecem infectados por 6, 8, talvez no máximo 10 semanas de idade. E quando procuramos essa doença, precisamos encontrá-la nesse período de tempo para tentar controlar e prevenir. O mesmo slide desse estudo de suínos contaminados mostra que a porcentagem de animais positivos com base na imunohistoquímica e o score médio. Eu vou explicar esse score de IHC um pouco depois, mas mostra que no dia 27, 100% dos animais estão infectados e apresentam lesões intestinais. Gradualmente o animal se cura naturalmente e no dia 42, 50% dos animais estão infectados, no dia 56, 30% e até o dia 70, todos estão completamente normais com a imunidade natural. Não houve mortalidade neste estudo em particular. O último slide do estudo com suínos contaminados mostra a progressão da doença, mostra os parâmetros individuais que testamos em todos os 24 animais que foram sacrificados no dia 27. Temos o ganho diário médio para esses suínos individuais, os títulos de IPMA, o RV-Cal, o score de imunohistoquímica, o score de gravidade P, que mede o comprimento da lesão vezes o score de imunohistoquímica. O principal ponto que quero ilustrar aqui é que 60% desses suínos ainda apresentam infecção subclínica, o que é indicado por essa seta verde no lado direito do meu slide. Mesmo estando subclinicamente infectados, têm lesões significativas de IHC e têm valores de PCR-CT realmente baixos em um patamar de 16 a 26, indicando níveis elevados de bactérias que ainda estão sendo excretadas. Então, mesmo que eles estejam com uma infecção subclínica, eles tiveram uma redução significativa do ganho diário médio e são um grande problema. Mais revisões falam sobre as 3 formas de ileite: a forma clínica crônica em suínos adultos, a forma aguda, tipicamente prevalente em suínos em fase intermediária ou final de terminação,
e a forma subclínica que é mais prevalente. Meu principal argumento nesse slide é que essas não são formas clínicas estritamente definidas. Se você ver uma diarreia clínica, certamente terá um nível elevado de ileite subclínica presente. Se tivermos EHP, vamos ver que temos diarreia não sanguinolenta e outras formas de doença. Além disso, quando temos a diarreia não sanguinolenta, o que chamamos da forma PIA, vamos ter um pouco de sangue nas fezes e descoloração. Então, todos os sinais clínicos estão frequentemente presentes em diferentes idades. Com a ileite, temos uma grande variação de consistência fecal. Nossos estudos, nós pontuamos isso em uma escala de 0, sendo que 0 é normal, 1 sendo leve, 2 mais grave, 3 sendo em grande parte 90% água. E mesmo em animais com doença crônica e score 3, temos resíduos necrosados. Esse caso também tem sangue e coloração. Então, quando fizemos essa pontuação, nós fazemos uma pontuação da cor fecal também. Esses 3 têm uma pontuação de cor fecal 2, mostrando uma presença significativa de sangue. Este tem sangue, mas não tem diarreia, por exemplo. Uma pontuação de 3 é melena. Melena é uma diarreia preta e avermelhada, e esse é a pontuação superior no nosso estudo experimental. Também temos uma grande variação no score da lesão, de 0 a 3, leve, moderada e grave. Mostramos aqui a junção do cólon ileocecal com uma mancha espessa, com espessamento no restante da mucosa do ilho. Essa é uma lesão 2, uma lesão moderada no suíno número 52. Além disso, nós, o Dr. Gebhardt e o Dr. Menucci da Universidade de Minnesota, fazem a pontuação de amostras de HC para mim, e isso se baseia no número de enterócitos fortemente infectados. Esta é uma pontuação de imunocitoquímica, mostrando que 25% e 50% das células foram infectadas fortemente pelas bactérias Lawsonia. Uma pontuação de 3 tem essa aparência, lesões PIA significativas em toda a mucosa. Neste caso, há muitos metros de intestino infectados com necrose superficial, e esse tipo suíno tem uma pontuação imunohistoquímica de 4, o que significa que todas essas bactérias com coloração escura 100% estão infectadas. Eu vou pular esse slide. O diagnóstico diferencial da diarreia sanguinolenta. O slide anterior está falando sobre EHP. A EHP, às vezes, a primeira coisa que vemos é um animal morto, ou podemos ver a melena com manchas, ou no chão. Isso é sério e vamos falar sobre como tratar isso em um minuto. Um diagnóstico diferencial para a diarreia sanguinolenta é relativamente fácil nos Estados Unidos. Geralmente é EHP ou uma úlcera gástrica, e se está em muitos animais, mais do que 3, 4 ou 5, geralmente é um caso de EHP. Se tiver em um só, é uma úlcera gástrica. Não temos muitos casos de disenteria suína com Brachysphaeria isodisenteria no centro-oeste dos Estados Unidos, mas pode ser mais prevalente no sudeste dos Estados Unidos. A tricúriase também causa diarreia sanguinolenta. Já faz mais de uma década que eu não vejo isso. Outra questão é que a diarreia sanguinolenta não é síndrome do intestino hemorrágico. Essa síndrome ovóvulos, como você aqui, representa um intestino cheio de sangue, mas sem diarreia. Então, nunca diga nunca, mas você quase nunca terá diarreia com síndrome do intestino hemorrágico. O diagnóstico diferencial para diarreia não sanguinolenta é muito mais complicado. As etiologias da diarreia não sanguinolenta estão listadas aqui. Muitas delas são comuns em animais em crescimento com 10 a 12 ou 14 semanas de idade. Então, é essencial usar os laboratórios de diagnóstico. Temos alguns dos melhores laboratórios de diagnóstico do mundo, e eles fazem o diagnóstico diferencial de qualquer infecção que possamos ter. Da mesma forma, temos um bom palestrante no painel entérico esta tarde, que vai falar sobre infecções concomitantes com ileite. A ileite subclínica é
a forma mais importante economicamente da Elite. As perdas de produtividade não são caracterizadas por sinais clínicos manifestos, mas ainda são dispendiosas. Temos lesões extensas de PIA intestinal, sem diarreia ou sangue fecal, como mencionei. A avaliação dos sinais clínicos de diarreia e dos scores de cor fecal são bastante subjetivas. Acho que muitos produtores e veterinários acabam deixando passar a Elite clínica branda ou níveis baixos de diarreia leve, diarreias com score baixo e também fezes com scores de cor fecal baixas com um pouco de sangue e vão ignorar isso. Algumas pessoas chamam isso de diarreia normal. Então, minha objeção é que não há algo como diarreia normal ou diarreia subclínica. Diarreia é diarreia, muitas vezes é ileite e precisamos fazer o PCR fecal para diagnosticar a causa dessa diarreia. Uma dificuldade muito significativa surge na classificação de grupos de suínos afetados ou não pela ileite só de olhar para os animais. Então precisamos usar ferramentas diagnósticas, PCRs, fecais, sorologia, para classificar o grupo de animais como afetados ou não afetados. Um PCR fecal com valor CT inferior a 30 indica uma perda econômica significativa na maioria dos casos. No entanto, os valores diagnósticos do CT não são consistentes em todos os laboratórios. Isso é bom para a Universidade da Minnesota, mas não é bom para a Universidade de Iowa, por exemplo, porque as curvas de valor CT são diferentes. Então, a ileite clínica é só a ponta do iceberg. Eu estou voltando nesse ponto e insistindo, porque se virmos a ileite clínica, temos um Titanic inteiro de ileite subclínica esperando para causar problemas debaixo da superfície. Este slide é trazido pelo professor Fábio Vanucci, um patologista da Universidade de Minnesota, e mostra 3.577 amostras fecais submetidas a PCR e como se dividem com base nos valores CT no eixo Y à esquerda. Os valores de CT variam de 12 ou mais até 40. Qualquer coisa acima de 40 é considerada negativa. Meu principal ponto aqui é que 40 a 41% dessas amostras fecais estão abaixo do meu limiar e do limiar do Dr. Fábio de cerca de 30. Então, há excreção significativa ocorrendo aqui. E esse é apenas um ponto no tempo. Pode ter ocorrido mais excreção naquela baía, ou pode haver menos com o passar do tempo à medida que os animais se curam. Mas há muita excreção fecal significativa ocorrendo. Quando temos um CT fecal de cerca de 28, temos 10 na 5 de Lawsonia por grama. Quando temos 25, é 10 na 6. Quando temos 20, temos 10 na 7. E quando cai para 15, temos 10 na 9, na 8. E só precisamos de 100 ou 100 mil bactérias para infectar um rebanho ou um grupo ou um animal individual. Aqui temos um gráfico de dispersão de um dos meus ensaios, estudando a mesma coisa, mostrando a mesma coisa. A linha de regressão mostra que com cerca de 30 ou talvez 28 ela começa a descer. Isso mostra que a correlação entre o ganho de ano médio à esquerda e o valor CT fecal está na parte inferior. Então, quando o valor CT fecal chega a 28 ou mais, temos uma queda significativa no ganho médio diário. O coeficiente de correlação, ou o R ao quadrado, para este caso, foi de 78%. Então, tratamento e controle da ileite. Por fim, vamos falar sobre antibióticos e vacinas, que são amplamente utilizados para o controle da ileite. Atualmente, nos Estados Unidos, cerca de 80% dos suínos são vacinados contra a ileite. Antibióticos em água, injetáveis e nos da ração são usados comumente em programas de tratamento e controle. As classes de antibióticos eficazes são as pleuromutilinas, tetraciclinas, macrolídeos e lincosamidas. Estudos in vitro e in vivo indicam que carbadox, tiamulina e tilvalocina, ou ilosin, são altamente eficazes. As vacinas comerciais avançaram recentemente. Temos tanto a apresentação oral
como vacinas parenterais contra a leite. São moderadamente eficazes e amplamente usadas, mas elas não são tão eficazes quanto a maioria dos veterinários acredita. Então vou mostrar os resultados de alguns estudos. As vacinas controlam cerca de 66% a 80% da leite clínica e vacinas, como a maioria das vacinas, não previnem a infecção subclínica. Essa é a clássica concentração inibitória mínima intracelular. Vamos lá, uma apresentação clássica da MC, que é a concentração mínima inibitória, de um estudante de grau de doutorado da Universidade de Minnesota. Aqui temos cerca de 30 isolados de Lawsonia até hoje no mundo, que ela é muito difícil de isolar. A Universidade de Minnesota na época tinha 10 isolados que haviam reunido e duplicaram os estudos 2 vezes, então esses pequenos ciclos indicam um N de 20. A linha na parte inferior mostra que havia um MC baixíssimo com carbadox, tiamulina e valnemolina. Com clortetraciclina, a MC variou bastante em resultados, alguns com alta sensibilidade e outros se aproximando do nível de resistência. De forma semelhante, com Tylan, vemos uma ampla gama de resultados de MC, alguns bastante baixos, com bastante sensibilidade à tirosina, outros com resultado não tão bom. A lincomicina teve um efeito intermediário em relação aos valores de concentração inibitória mínima, mas muitos dos isolados estavam próximos do nível de resistência. Outro estudo de inibição que o grupo do Dr. Support e outros pesquisadores brasileiros publicaram no ano passado mostra a faixa da Lawsonia intracelular e com 5 cepas da Tailândia e do Brasil. De forma semelhante com o que foi feito na pesquisa anterior, o estudo mostra que pleuromorulinas, a tiamulina, tem um MC mais baixo, como se vê no gráfico em barras à esquerda. O Tylan teve uma sensibilidade intermediária. O que se aprendeu aqui... Eu disse Tylan, esse é o nome comercial da tilosina. Eu devia ter dito tilosina, não quero causar uma confusão com Tailândia, o país. A tilosina, que aparece aqui, tem uma sensibilidade intermediária. O que foi verificado no país, na Tailândia, é que mostra que as clortetraciclinas começaram a apresentar alguma resistência. Ao passo que os 2 isolados no Brasil, que não são mostrados aqui, ainda houve um bom nível de sensibilidade intermediária à clortetraciclina. A cor roxa aqui, que exibe a lincomicina, mais uma vez mostrou uma tendência de resistência, bem como a bacitracina de zinco. Aqui vemos o tratamento da ileite clínica com tratamento com antibiótico injetável. Quando vemos a ileite clínica, quando vocês virem isso, eu quero que sejam agressivos. Aqui temos os slides de um surto agudo de EHP em uma granja que atendi em setembro do ano passado. Quando eu cheguei à granja, tínhamos uma pilha de animais mortos de PHE. Essa é uma granja de terminação com 4.000 animais. 4% ou 160 animais morreram devido à enteropatia hemorrágica proliferativa. Quando eu calculei todo o prejuízo dessa granja, foi de $68.000, ou um pouco mais de $17 por cabeça, como custo do surto de PHE. E eu nem incluí o prejuízo do custo das consultas e das descartes de animais de baixo peso no final do surto. A questão é que esse surto saiu de controle, ele já vinha ocorrendo pelo menos 2 a 3 semanas. Quando eu cheguei lá, a bactéria já estava se incubando pelo menos 2 ou 3 semanas e a situação estava fora de controle. Então tivemos um nível muito alto de infecção para ter bom controle, mas a primeira coisa que precisamos fazer é injetar todos os suínos que apresentavam mélana ou diarreia com antibióticos injetáveis. Os que usamos nos Estados Unidos são a tilosina ou a lincomicina por 3 dias consecutivos. Não temos tiamulina injetável nos Estados Unidos.
De forma semelhante, o tratamento clínico com antibióticos na água, precisamos ser agressivos quando vemos diarreia clínica. Portanto, a medicação na água é mais eficaz como tratamento do que o medicamento na ração. As pessoas me perguntam, produtores veterinários me perguntam, quando devemos tratar com medicação na água para casos de leite? Minha resposta é, sempre que tivermos leite clínica presente, porque a leite clínica, mais uma vez, é a ponta do iceberg. Se você tem leite clínica, você terá metros e metros de tecido intestinal infectado. Temos aqui essa diarreia com sangue grau 2 e diarreia fecal de score 2. Esse outro animal também com diarreia. Então, é necessário fornecer o medicamento na água, porque o medicamento na ração não será tão eficaz, por diversos motivos. Eu vou explicar em um momento. Aqui temos os fármacos para administração na água disponíveis nos Estados Unidos. A tilvalocina, que está aprovada numa dose de 50 ppm, administrada por 5 dias sem interrupção. Lincomicina, tiamulina e tilosina também são eficazes. Nesse caso específico, quando você está tentando se recuperar, está perdendo o jogo, e você não está no meio de um surto de EHP, não no começo, precisamos usar os níveis mais altos aprovados para manter um bom relacionamento entre cliente, paciente e veterinário. Então, se vamos usar a tiamulina como medicação na água nesse surto que eu acabei de mencionar, temos que usar o dobro da dose. Estudos clínicos que realizamos demonstraram que multiplicar a dose, ou seja, 120 ppm por 5 dias, reduz a excreção consideravelmente, além de controlar a mortalidade. De maneira análoga com o tilvalocina ou a valocina, eu uso 1,5 vezes a dose, porque os estudos clínicos que realizamos mostraram uma diferença significativa no controle de parâmetros em comparação com os níveis aprovados. Então, às vezes, precisamos usar a nossa expertise veterinária com níveis mais altos de medicação na água. Esses são os 5 antibióticos aprovados pela FDA americana para a leite, administrados na ração. A tilvalocina, aprovada para uso com uma dose de 42 ppm durante 14 dias, sem interrupção. Tilosina, aprovada para uso na dose de 100 gramas por tonelada, durante 21 dias, seguida por 44 partes por milhão ou 40 miligramas por tonelada. A tiamulina está aprovada para administração em um nível muito baixo. Ela não é muito efetiva como um antibiótico na ração nos Estados Unidos porque os níveis autorizados são muito baixos. Na América do Sul, as doses autorizadas são bem mais altas e funcionarão bem melhor como medida de controle na ração. A lincomicina está aprovada na dose de 40 a 100 gramas por tonelada e a clortetraciclina e a BMD, essa combinação, está aprovada. A BMD não é efetiva para o controle da leite, mas a clortetraciclina é, como discutido. A última observação é que nós temos carbadox nos Estados Unidos, não está aprovado para a leite, mas é um antibiótico muito eficaz para a doença. Comentários sobre antibióticos na ração para a leite. Funciona bem melhor como uma medida de prevenção ou de controle do que como tratamento. Atualmente, a tendência nos Estados Unidos é que as vacinas são usadas amplamente. Antibióticos na ração são menos usados com o advento das VFDs, as Diretivas de Alimentos Veterinários. Tanto as vacinas como os postos de antibióticos devem ser usados quando a leite é diagnosticada clinicamente. As vacinas não controlam a doença bem o suficiente em muitas situações, então ainda é necessário ter essa combinação com pulsos de antibióticos. O monitoramento do custo do programa de controle da leite, como da efetividade do programa com testes diagnósticos. Os antibióticos na ração podem ser usados de forma contínua ou em pulsos. Em estudos de desafio para a leite com esquema 2x2 de vacina versus antibiótico, o principal efeito estatístico para controle da leite é resultante do antibiótico, não da vacina. Vou mostrar essa referência agora. Esse é um estudo clínico antigo que nós fizemos lá em 2004. Havia 4 grupos diferentes, aos quais comparamos o grupo controle do desafio.
Demos 3 vezes 10 na 8ª de Lawsonia. Tínhamos o grupo de tilosina como antibiótico, o grupo da vacina oral e o grupo da combinação com a vacina e o antibiótico. Aí a tilosina foi administrada logo antes da introdução do desafio. Uma dose de 100 gramas por tonelada por 21 dias, seguida nos últimos 9 dias de uma dose de 40 gramas por tonelada. Vou mostrar aqui o slide de média de ganho diário. O slide de conversão alimentar é igual. Bom, era esperado que o grupo do controle do desafio tivesse um menor ganho diário e o grupo da vacina teve um desempenho um pouco melhor e o do antibiótico melhor ainda, conforme esperaríamos. Algo que é interessante é que tínhamos um grupo controle não desafiado, estritamente negativo, que obteve 1,52 libras de peso de ganho diário, muito melhor do que todos os grupos tratados. É por isso que é sempre melhor prevenir essa doença do que tratá-la, se for possível. Agora, a principal questão que eu gostaria de destacar é falar sobre o efeito estatístico de antibióticos versus a vacina. Dessa forma, o histograma abaixo à esquerda mostra que quando você tem os dois grupos combinados que não receberam nenhum antibiótico, que é o grupo de controle, e aqui desse lado o grupo vacinado, e você compara isso aos grupos que receberam antibióticos, aqui temos o grupo da tilosina e o grupo da combinação tilosina e vacina, aí é uma diferença significativa, com valor de P de 0,02. Todas as vezes que cientificamente você tem um valor de P de 0,05 ou menos, é significativo. Portanto, o efeito principal do antibiótico é visto aqui. Quando você compara isso com os resultados dos outros dois grupos que não receberam a vacina e os outros dois grupos que receberam a vacina, aí a diferença não é significativa. Isso significa o seguinte, nos leva ao resumo do estudo. O melhor programa é quando antibióticos e vacinas são incluídos juntos, são administrados em combinação. O grupo com antibiótico e vacina teve, na verdade, o benefício oferecido pelo antibiótico. Não houve interações significantes entre antibiótico e vacina. E Tylam é administrado de forma contínua. É efetivo, mas é caro como um programa de controle de ileite, com a estrutura de preços atual nos Estados Unidos. Esse é apenas um exemplo de eliminação de ileite em uma pequena granja que eu atendo. Desculpem, só um minutinho. Vamos ver, não consigo voltar o slide aqui. Bom, vou falar sobre essa pequena granja que eu mencionava aqui para vocês. A granja possui 350 matrizes com 2 unidades, incluindo maternidade e terminação. Vem oferecendo aí alimentos Tylam, dos suínos da criação à terminação, com 100 gramas há 21 dias e 40 gramas para o mercado por muitos anos. Conheci esse produtor há 3 anos. Bom, é um sistema genético fechado, você apenas recebe sêmen na granja, não recebe nenhum reprodutor, nenhum animal reprodutor. Quando eu cheguei na primeira vez, eles faziam PCR fecal e sorologia. Aí eu disse ao proprietário, você não tem que tratar com Tylam mais, você não tem ileite. É uma granja sem infecção por ileite, por conta do uso contínuo de antibióticos e por conta da proteção, ou seja, não há exposição de entrada de outros animais ou outros métodos para reintroduzir a Lawsonia na granja. Portanto, esse é um outro método que podemos usar para eliminar ileite com uso contínuo de antibiótico, que no caso era o Tylam. Às vezes, os antibióticos não funcionam tão bem como esperamos. Aqui temos alguns motivos para a falha no uso de antibiótico na ração. A ileite reduz o consumo da ração. Então, a primeira coisa que acontece com a ileite é que o consumo médio diário de ração cai.
Ou seja, o ganho diário de peso também fica prejudicado. E também temos o efeito duplo, a taxa de conversão alimentar cai também. Mas se o consumo de ração é reduzido, aí os animais doentes não vão consumir os níveis terapêuticos do antibiótico na ração. Os antibióticos na ração são usados de maneira inadequada, com o timing errado, né? Especialmente com o pulso, e os sinais clínicos ficam muito avançados. Aí precisamos usar medicação na água e os injetáveis. No meu relato de caso de HP, fizemos o sanguimento com antibiótico na ração, mas se eu não tivesse injetado aqueles animais e tivesse usado antibiótico na água, teria sido muito pior. Dose inapropriada de antibiótico. Uma alta exposição requer um alto nível de antibiótico, né? Às vezes os níveis não estão aprovados. Falta de aderência. Fazemos estudos em pesquisas com antibióticos na ração e precisamos testar se de fato consomem o antibiótico. Às vezes estão fora da faixa de aderência, um nível consumido inferior a 80% da dose que deveria estar presente na ração, mas não está. Também discutimos infecções concomitantes, nós temos de obter um diagnóstico preciso, precisamos usar os antibióticos corretos e tudo mais. Muito bem, há alguns slides aqui sobre vacinas. Há 3 vacinas contra ileite nos Estados Unidos. E apenas 2 comerciais que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. Temos uma vacina oral de organismo vivo modificado, que já vem sendo usada desde o ano 2000. É uma cultura de vírus vivo com virulência A, que é dada aos leitões com 3 semanas de idade. E você não pode usar antibióticos durante 3 dias, mais ou menos 3 dias antes ou depois da vacina. E agora nós temos uma vacina IM com bacterina morta parenteral, que é aplicada a animais com 2 a 3 semanas de idade, que reduz muito a colonização da Lawsonia e reduz a excreção fecal e tem uma imunidade de 6 meses. Vou mencionar aqui uma vacina autógena para a Lawsonia com organismo vivo, que eu uso em várias granjas, clientes meus. Bom, seja uma dose oral subclínica para fornecer uma imunidade forte. Não vou falar muito mais sobre isso, sobre a vacina autógena de organismo vivo de Lawsonia. Vocês terão que entrar em contato comigo se quiserem mais informações. As vacinas e o diagnóstico antemortem. Qualquer que seja o seu programa de controle de ileite, você precisa saber o que esperar de cada um dos programas. Vou falar sobre a excreção fecal e sorologia. Com o enterizol ou a vacina oral, esporadicamente você tem baixos níveis de excreção fecal. Não é consistente, mas você pode ter um certo nível de excreção fecal, como seria esperado. Com a vacina IM, não há excreção fecal, portanto, você não tem resultados conflitantes de excreção se você estiver monitorando a granja com fluidos orais ou com PCR fecal, por exemplo. Do ponto de vista sorológico, ironicamente, você tem uma resposta imune muito baixa da vacina oral de organismo vivo modificado. A resposta imunológica por IPMA é baixa e também não há nenhuma resposta imunológica medida pelo ELISA. Com a vacina injetável, você obtém uma boa resposta imune nos níveis de IgG no sangue. 50% dos suínos testam positivo a 2 semanas após a injeção. E você tem 90% dos animais que testam positivo a 6 semanas depois da vacinação. Uma resposta imune mais potente quando a vacina é dada 2 vezes, com 3 e 6 semanas, em vez de ser dada apenas uma vez após o desmame. Momento correto de administrar a vacina. Bom, resumindo, você tem que vacinar de 6 a 8 semanas antes dos sinais clínicos da Lawsonia. 8 semanas antes dos sinais clínicos da Lawsonia e pelo menos 6 semanas depois de identificar algum tipo de excreção fecal. Isso é porque a vacina precisa de 3 ou 4 semanas para disparar uma resposta imunológica. E você tem um grande período de incubação com a ileite de 2 a 3 semanas, não é? Antes de acabar vendo aí os sinais clínicos. Ou seja, as vacinas são dadas na crecharia, na fase intermediária da crecharia, mas vai depender do rebanho. Mas você precisa garantir que vai administrar a vacina com bastante antecedência para aproveitar a imunidade promovida pela vacina.
Fazemos estudos clínicos de eficácia das vacinas para a Lawsonia, que demonstraram que as vacinas têm eficácia moderada e têm uma boa relação de custo-benefício. As vacinas para a Lawsonia reduzem os sinais clínicos em 66% a 80%, não em 100%. As vacinas reduzem a excreção, mas não impedem a colonização e a ileite subclínica. Esses dados são de um estudo clínico de desafio para a vacina. É o slide da ponta do meu iceberg. Temos a porcentagem de animais clinicamente afetados acima do zero, acima do nível da água. E os animais subclínicos estão em rosa. O percentual de animais que são negativos estão aqui embaixo, representados em preto. Esse slide mostra os diferentes grupos que foram vacinados e o grupo controle. O grupo de controle está à esquerda. Utilizamos 26 dias após a infecção, após o desafio, com uma alta dose de Lawsonia intracelulares. O grupo de controle do desafio demonstrou 60% dos animais com sinais clínicos. Esses são os suínos que têm 10 semanas de idade na ocasião do desafio e 40% tinham ileite subclínica. Todos estavam infectados com ileite. O grupo vacinado, os grupos vacinados tiveram redução dos sinais clínicos, ainda houve 20% aqui e 17% aqui nos dois grupos vacinados, com uma preponderância ainda de ileite subclínica e alguns animais que testaram negativo. Ou seja, as vacinas ajudam, mas elas reduzem os sinais clínicos. Aqui reduziram em 66% e aqui uma redução de 70% nos sinais clínicos dentre os animais vacinados. E os produtores? Será que devem usar só a vacinação, antibiótico ou ambos? Como é que a gente sabe o que fazer? Precisamos monitorar o sistema para a presença de leite. A falta de um sistema de monitoramento rotineiro para a leite na nossa indústria. Nós temos excelentes ferramentas de diagnóstico. Se você quiser monitorar de maneira agressiva, estatisticamente, com nível de confiança de 90%, com levantamentos transversais, precisa coletar amostras sanguíneas do plasma. Se você tem um sistema sem antibióticos, que você prefere não usar antibiótico na crecharia, você precisa começar com 6 semanas. Se você usar antibiótico, você precisa começar com 10 semanas de idade, até a comercialização e analisar todo o sistema da granja. Às vezes é muito caro, então a gente faz um monitoramento rotineiro. Eu tento monitorar cada grupo de animais a cada aproximadamente 6 meses, cada baia, cada sistema, pelo menos uma vez a cada unidade. Eu faço o teste da amostra fecal ou fluidos orais e às vezes eu testo a sorologia para garantir que não temos ileite clínica, que, é claro, é visível. Bom, a primeira parte é olhar, buscar visualmente para garantir que não tenhamos problemas grandes. Também tem a ileite subclínica, temos que garantir que o programa está funcionando. Bom, é desejável monitorar as marrãs de reposição em isolamento. Caso a ileite subclínica esteja presente, temos que mudar o sistema. Precisamos aprimorar os sistemas e garantir que saibamos que as marrãs não estão transmitindo Lawsonia quando chegarem à granja de matrizes. O primeiro objetivo para vocês, veterinários e produtores, é não deixar de identificar a ileite clínica. Animais com sinais clínicos de ileite têm diarreia, coloração anormal das fezes, aparência normal do abdômen, eles são pálidos e classificamos isso nos nossos estudos. Você busca então primeiro os sinais clínicos. Com frequência estão associados com variação de peso e baixo desempenho. Mas a diarreia branda na terminação é provavelmente significativa e vai custar muito também, pelo menos é o que acontece nos Estados Unidos. Não queremos que ultrapasse 150 libras de peso quando chegarem ao peso de mercado. O que eu tento fazer é carregar um kit de análise fecal durante as minhas visitas para analisar amostras fecais suspeitas. Eu levo uma bolsa com swabs. Eu tenho cordas aqui que eu penduro no meu pescoço para fazer a análise. Se eu vejo algo que é suspeito, amostras fecais suspeitas, com diarreia branda, por exemplo, eu testo a amostra. Ou se eu quiser analisá-las para me certificar de que temos o controle da ileite subclínica, eu faço o teste laboratorial. As amostras fecais podem ser coletadas em um pool, não é? Um grupo.
Só para economizar aí dinheiro e tempo e ainda ter a sensibilidade adequada. A análise dos fluidos orais pode detectar a lossônia no ambiente. Não é como obter uma amostra fecal recém-coletada, mas ainda é muito fácil, muito útil usar a amostra oral como um dado analítico. Devemos monitorar o sistema e registrar os resultados laboratoriais numa planilha para uma unidade ou um sistema específico ao longo do tempo para saber que o programa de controle está sim funcionando. É fácil saber que é ileite e você vai obter altos níveis de CT, aqui e aqui. Olha, não deixe isso passar despercebido, não. É diarreia branda, mas obviamente é diarreia. Então não deixe passar despercebido aqui o que vem à direita embaixo. Tem um pouquinho de sangue ali. Está um pouquinho alaranjado, um pouquinho rosado. Tem sangue ali, ou seja, altos níveis de CT para ileite. Portanto, clinicamente é ileite e a gente precisa controlar a doença. O segundo objetivo é não deixar de diagnosticar a ileite subclínica. Sabemos qual é a definição para a ileite subclínica, não é? Como eu disse, boa parte das unidades com ileite subclínica também tem os sinais clínicos. Então procure, busque por isso. É difícil retornar à baia às vezes, né, com unidades de terminação superlotadas, mas é preciso fazer isso. A soroconversão também pode indicar a presença de exposição anterior ao organismo. Às vezes vou lá e faço exame de sangue para verificar as doenças respiratórias e faço uma busca por lossônia e acabo descobrindo que a unidade passou pela nassônia porque tem titulação positiva e ninguém nem percebeu. Às vezes, a checagem por sorologia na fase final de terminação é muito valiosa também. A ileite subclínica sempre afeta adversamente o desempenho em pesquisas clínicas. Então, não duvidem de seu significado aí nos casos práticos. Qual é o custo da ileite subclínica? Normalmente é bastante significativo. Minha regra empírica aqui é de 1 a 6 dólares por animal lá na sua unidade por conta da perda do desempenho. Então, monitorem o seu sistema, tá bom? 2 slides sobre epidemiologia. Obviamente, nós sabemos que é uma transmissão fecal oral. Transmissão lateral ou horizontal entre animais e unidades é mais prevalente do que a transmissão vertical. A dose infecciosa fica entre 10 no 2 e 10 no 3, como eu disse. A maior parte dos animais excreta por 6 semanas até 10 semanas. A ileite vive no ambiente por pelo menos 2 semanas, provavelmente até mais do que isso. Nós não temos realmente uma boa análise do ambiente para saber por quanto tempo ela vive no ambiente. A doutora Guides mostrou que camundongos são vetores biológicos para a lossônia. Outros, como o Dr. McCorst, o Dr. Connie Gebhardt, mostrou que insetos, as moscas, as baratas podem transmitir a lossônia mecanicamente. Um outro ponto-chave são os fomites, as botas sujas, não é? Qualquer objeto que tenha esterco, veículos de transporte, moedas de descarga, equipamentos, tudo isso pode transmitir a ileite. Portanto, a erradicação é difícil. Você tem que ter um programa de biossegurança para mantê-la afastada. E as vacinas e antibióticos não eliminam esses vetores. Aqui os fatores de risco mais comuns para a biossegurança externa. Temos também aqui os vetores subclínicos. A ileite subclínica é proveniente dos animais. Esse é um risco primário para trazer a lossônia para uma granja. Com os animais de reprodução contaminados, as marrãs de reposição que vêm contaminadas, animais de engorda contaminados, transferidos de uma unidade a outra, ou também a transmissão vertical num nível menor. A animais desmamados. A gente sabe disso, porque há sistemas que nunca usaram antibióticos e o problema é maior em animais recém-desmamados. É maior do que era no passado, né, porque os antibióticos foram removidos desse sistema. Veículos de transporte, caminhões, calhas. Bom, tudo isso são elementos comuns da contaminação. Trazem a bactéria da ileite para as granjas e unidades. E como eu disse, os fomites, ou seja, a questão da biossegurança interna é mais difícil, não é? Realizar a erradicação ou o controle de granjas com várias unidades, várias baias. Isso acontece porque as botas ficam sujas e muitas vezes a gente não tem boas zonas limpas na entrada das unidades, ou seja, separadas, os calçados separados, unidades sanitárias.
Os veículos de transporte, os trailers internos que vão de unidade a unidade também ficam contaminados. Olha, basta apenas 1 grama de fezes para infectar toda uma granja. Roedores, insetos e também desinfecção sanitária inadequada. A desinfecção é importante, o tempo necessário para secagem é importante, assim como é para outros patógenos. Portanto, finalmente, gostaria de fazer um comentário sobre animais de reprodução e marrãs de reposição para eliminar os vetores da alossônia subclínica. A gente não faz isso. A gente não trata as marrãs de reposição e os machos, ou os monitora. Usamos Carbadox com essa finalidade para garantir que elas estejam negativas antes de chegarem à unidade de matrizes, mas você pode usar outros antibióticos. E elas devem ser vacinadas e monitoradas. Então, monitore as marrãs de reposição subsequentes para ter certeza de que elas não são vetores. É fácil fazer isso se você tiver baias de isolamento e quarentena. O objetivo é fornecer animais de reprodução negativos. Ou seja, as empresas de animais de reprodução deveriam ficar mais interessadas nisso. Temos que discutir isso mais para aplicar as medidas. Agregaria muito valor também a ter os rebanhos de matrizes sem antibióticos. Há muitos benefícios em ter isso, em evitar a ileite. O meu objetivo futuro para os próximos 5 anos é, de maneira estratégica e sistemática, monitorar a ileite clínica e subclínica. Há muitos programas de controle que irão incluir tanto as vacinas e os antibióticos em pulsos. Precisamos usar ambos com mais frequência, porque a gente não está controlando a ileite clínica ou subclínica assim tão bem. Gostaria de ver os fornecedores de animais de reprodução mais comprometidos com o fornecimento de marrãs de reposição sem ileite. Muito bem, haverá uma erradicação maior da ileite em rebanhos de matrizes com os diversos regimes de antibióticos. E queremos continuar a melhorar as vacinas, melhorar a sua eficácia, não é? Para ter uma imunidade esterilizante que é semelhante à infecção natural. A infecção natural impede a colonização e as vacinas ainda não fazem isso. Ainda temos muito a desenvolver, portanto. Muito obrigado. Obrigado. Graças. Obrigado, Giovanni, Mayra. Obrigado pela oportunidade de participar no PharmaTalks, nesse grande evento. Aproveitem o seu dia e depois responderei as suas perguntas na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.